Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre nos envolva hoje sempre. Como sempre, nós iniciamos a noite um pouquinho antes das 19h30 para fazer uma leitura, para preparar os nossos espíritos para receber as palavras da palestra. Então, a lição de hoje, tirada do livro Linha de Luz pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, lição 41, credores diferentes. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Jesus está em Mateus capítulo 5, versículo 44. O problema do inimigo sempre merece estudos mais apurados. Certo, ninguém pode aderir de pronto à completa união com o adversário do dia de hoje. Como Jesus não pôde rir-se com os perseguidores no martírio do Calvário. Entretanto, a advertência do Senhor, conclamando-nos a amar os inimigos, reveste-se de profunda significação em todas as facetas pelas quais examinemos, mobilizando os instrumentos da análise comum. Geralmente somos devedores de altos benefícios a quantos nos perseguem e caluniam. Constituem os instrumentos que nos trabalham a individualidade, compelindo-nos à renovação de elevado alcance, que raramente compreendemos nos instantes mais graves da experiência. São eles que nos indicam a fraqueza, as deficiências e as necessidades a serem atendidas na tarefa que estamos executando. Os amigos, em muitas ocasiões, são imprevidentes companheiros, portanto, contemporizam com o mal. Os adversários, porém, situam-nos no vigor. Pela rudeza do inimigo, o homem comumente se faz rubro e indignado uma só vez, mas pela complacência dos afeiçoados, torna-se pálido e acabrunhado, vezes sem conta. Não queremos dizer com isso que a criatura deva cultivar inimizades. No entanto, somos daqueles que reconhecem por beneméritos credores quanto nos reclamam as faltas. São médicos corajosos que nos facultam corretivo. É difícil para muita gente na terra a aceitação de semelhante verdade. Todavia, chega sempre um instante em que entendemos o apelo do Cristo em sua magna extensão. Que assim seja. Então vamos, neste momento, após essa reflexão, levarmos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a equipe espiritual que sempre nos acompanha, orienta e protege. Vamos deixar as nossas dificuldades, os nossos desafios lá fora e nos concentrarmos aqui neste momento de aprendizado, para que possamos nos sentir mais fortes, seguros e confiantes na nossa caminhada. Pedindo o amparo de Deus nosso Pai, para nos envolvermos neste momento, especialmente o nosso irmão que fará uso da palavra, da reflexão de hoje, para que possamos ter sempre, Senhor, a Tua luz e o Teu infinito amor a nos envolver hoje e sempre. E na certeza desse amor e dessa proteção, nós iniciamos o nosso trabalho desta noite. Que assim seja e graças a Deus. E para nos passar a mensagem de hoje, o nosso irmão Felipe. Fique à vontade. Boa noite a todos. Gratidão por estar aqui nesse convite da casa. Meu nome é Felipe. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ciência e espiritualidade.
nós vamos fazer um link entre essas duas forças importantes, tanto para o progresso do nosso planeta, quanto para o nosso progresso também. Vamos falar da questão da física quântica, vamos falar um pouquinho de ciência, né? Que é a ciência que está mais ligada à espiritualidade. E vamos falar também de como nós, como seres divinos que somos encarnados, podemos contribuir para a nossa evolução, para a evolução do nosso próximo e desse momento único que nós vivenciamos no planeta. Então, quando a gente fala de ciência, a gente lembra da parte, tudo que é relacionado à matéria, tudo que é relacionado ao intelectual. E quando a gente lembra da espiritualidade, a gente lembra de tudo relacionado à energia, ao espírito. Segundo a doutrina, segundo as obras da doutrina, também as obras básicas, uma necessita da outra e ambas se complementam. E deveriam caminhar na mesma escala de evolução, mas nós sabemos que não é assim que acontece. Hoje, ainda prevalece o desenvolvimento mais da parte intelectual, da ciência. A gente falando nisso, cada um de vocês vai lembrar de tantos avanços tecnológicos que já tiveram no passado e hoje em dia cada vez mais. Quanto conhecimento científico, inúmeras descobertas e a evolução intelectual de medicamentos, de equipamentos que vêm a facilitar hoje em dia o nosso progresso com uma melhor de vida. Mas ainda prevalece em relação ao espírito, à moralidade, aos sentimentos, a escala de progresso é muito distante entre uma e outra. Deveria ser e chegará um dia, quando migrarmos de um plano de provas e expiações para um planeta de regeneração, que teremos essas duas forças em conjunto, em progresso constante. Por que isso não acontece? Então nós vemos, ainda prevalece o orgulho e o egoísmo no nosso planeta. A ganância, tantas e tantas descobertas que são feitas com energia livre, por exemplo, onde não requer custos e gastos que poderíamos utilizar e elas não vêm para divulgação, porque não há interesse, porque não existe questão financeira. Então ainda prevalece muito desse interesse. Em relação aos combustíveis, por exemplo, quantos territórios, quantos países que brigam por extensões de terra. A gente vivencia isso nas notícias, né, no Oriente e em tantas outras localidades. Brigam por território por causa de petróleo, sendo que nós somos energia. Nosso planeta emana energia livre e abundante. Se tivéssemos o conhecimento da moralidade mais avançada, nós faríamos uso disso sem tantas guerras e tantas brigas. Como eu falei antes, ainda somos um mundo de provas e expiações. Ainda vivemos na terceira dimensão. E a doutrina espírita nos fala, já há muito tempo, que nós estamos caminhando para um mundo de regeneração. O mundo de quinta dimensão, onde vai prevalecer o compartilhamento, a solidariedade, a gratidão, onde as pessoas vão compartilhar simplesmente por uma questão de auxílio, de ajuda, e não com nenhum interesse em troca. E aí, para a gente chegar nesse ponto, esse planeta de regeneração, isso não vai acontecer de um dia para o outro. Isso já vem acontecendo há muito tempo e esse ano é um grande desafio que nós estamos vendo e vivenciando, né? Quantos desafios nesse ano de 2020? É necessário, isso é necessário, senão o plano espiritual não permitiria. É tudo para o nosso aprendizado e para a nossa evolução. É como se nós pegássemos uma sala, um sótão que ficou fechado, com toda a sujeira, sem luz, e nós abríssemos as janelas desse sótão, as janelas dessa sala estão sendo abertas, a luz está entrando, então nós estamos vendo todas as irregularidades.
Isso está sendo limpo. Isso precisa ser limpo. Então, cada um de nós tem um papel importante e principal na evolução, nessa transição dessa nova era. Cada um de nós precisa vibrar e também mudar a sua frequência para que o planeta possa mudar a sua frequência também. Se nós pegarmos o histórico da nossa amada Terra, o que nós vamos ver desde o início da civilização? Tantas guerras, podemos lembrar aí rapidamente Primeira e Segunda Guerra Mundial, Holocausto, Inquisição e tantas outras que trazem o padrão da Terra como um padrão de baixa frequência, o padrão que aqueles irmãos menos esclarecidos querem que a gente ainda siga vivendo, e assim a gente fica num círculo vicioso e não contribui para essa evolução. Como que o padrão da Terra vai mudar com um planeta de regeneração, de quinta dimensão, se os seus habitantes ainda vibram numa frequência de terceira dimensão, onde prevalece orgulho e egoísmo? Então, é chegado o momento de cada um de nós criar consciência e conseguir fazer o seu papel de evolução. Eu falei que a gente vai conversar um pouquinho sobre ciência e espiritualidade. Então eu preciso falar, quando falar em ciência, a maior parte das, sem menosprezar, todas são importantes para todo esse progresso que aconteceu até então ligado no material. Todas tiveram enorme contribuição, mas nenhuma delas exemplifica ou procura exemplificar de uma forma, mesmo que seja científica, a existência de Deus, o nosso poder como seres, quanto à física quântica. Eu não sou físico, não sou cientista, sou curioso do assunto. Então, a gente vai falar um pouquinho desse braço da ciência, para a gente poder também comparar, fazer a comparação com a espiritualidade. O que é a física quântica? A física quântica estuda o comportamento de todos os objetos na escala atômica, na escala do átomo, né? Então, tudo que existe no universo é constituído de átomos. Tudo que a gente visualiza, essa mesa, esse móvel, todas as cadeiras, a sala, nós, tudo é constituído de átomos, desde um simples micro-organismo até um planeta ou uma galáxia inteira. Então, a física estuda o comportamento dos átomos que constituem todos os objetos. Segundo a física clássica, tudo já tem um comportamento pré-determinado para acontecer. Então, um fato que aconteceria, ele já está pré-determinado e não tem nenhuma outra possibilidade. Na física quântica, as teorias são diferentes. A física quântica fala que existem infinitas possibilidades e o observador, ou seja, cada um de nós escolhe a possibilidade para acontecer. Então, vou falar rapidamente de alguns dos princípios da física quântica. Tudo é consciência, ou seja, tudo é conhecimento e informação. E essa consciência, essa informação ou essa energia, ela se molda a todo instante conforme a nossa realidade. Para conceituar um pouquinho de consciência, eu posso conceituar a consciência por 3 aspectos. Pelo aspecto psicológico, de ter lucidez, eu tenho lucidez, eu tenho discernimento para entender tal assunto. Pelo atributo moral, pelo meu senso de responsabilidade, eu sei que tal coisa é incorreta de fazer ou é correta de fazer. E pelo atributo espiritual, que é o que nós vamos falar aqui, que é o atributo divino. Quando eu tenho a consciência, quando eu faço a expansão da minha consciência, eu consigo entender quem eu sou, de onde eu venho e para onde eu vou. Outro ponto da física quântica é que, de acordo com os pensamentos da nossa vida, existem infinitas possibilidades, eu acabei de falar, né?
E nós criamos a nossa realidade o tempo todo. Nós temos a opção de escolher. Mais adiante ali nós vamos ver que algumas ferramentas, nós temos todo o poder divino para fazer as melhores escolhas, e por algumas ferramentas que a gente utiliza, a gente se auto-sabota e não realiza. Outro ponto importante falando de física quântica é que tudo vibra, tudo nesse universo e em todos os outros universos se movimenta, nada está parado. E todas as coisas emanam de um campo eletromagnético. Tudo tem uma frequência. Então cada um de nós, como um corpo material, nós temos uma frequência que nos constitui. Esse estojo tem uma frequência e assim por diante. Tudo vibra numa oscilação. E aí a gente abre um parênteses aqui em relação ao espírito. Por que nós não enxergamos os espíritos? Porque os espíritos têm uma frequência, salvo quem tem a mediunidade ostensiva, né, que consegue interagir com essa dimensão. Nós não enxergamos os espíritos porque eles têm uma frequência muito mais elevada. Então os espíritos têm uma oscilação muito mais elevada. É como se eu pegasse um pêndulo ou uma corda e eu girasse rapidamente. Vai chegar o momento da velocidade que eu for girar que eu não vou enxergar mais. A lógica seria mais ou menos essa. Então, tudo tem uma frequência mais elevada e mais grosseira. Então depende do nosso grau de evolução, o nosso grau de constituição. Tudo isso determina o que constitui cada objeto no planeta. Então, eu trago agora a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que pergunta: o que é Deus? Não pergunta quem é Deus, mas pergunta o que é Deus. E a resposta diz: causa primária ou primeira de todas as coisas. Então, tudo se origina de um único lugar, tudo se origina de uma única fonte, que nós conhecemos por Deus. E a física quântica chama de vácuo quântico. Então, até bem pouco tempo atrás, eu falei ali que a física estuda o átomo, né, o comportamento do átomo. Essa era a menor partícula. A ciência, acho que no nosso tempo de escola de cada um se falou, sempre a menor partícula indivisível é o átomo. E de um tempo para cá, a ciência evoluiu também nesse aspecto e conseguiu partir o átomo, conseguiu particionar ele. E foi evoluindo e partindo a nova descoberta, e foi aprofundando e partindo a seguinte. E em 2012, então, no Centro de Estudos na Europa, chegou a descoberta que foi denominado como bóson de Higgs, traz o sobrenome do cientista que descobriu, que foi denominado como a partícula de Deus. Então, se a gente pegar um pedaço de pele, eu tirar do meu dedo, eu colocar no microscópio e for abrindo e particionando ele, eu vou chegar na partícula de Deus, ou seja, o vácuo quântico, ou seja, o todo. O vácuo quântico ainda é uma teoria para a ciência. A ciência ainda não conseguiu chegar na questão prática da existência, não conseguem comprovar. Eles foram até uma certa parte da divisão do átomo, mas o vácuo quântico ainda é uma teoria. Então, mais adiante, com o progresso moral também, nós vamos conseguir linkar tudo isso e entender que a nossa existência vem de uma única fonte. Os egípcios já veneravam isso. Os egípcios foram tomando como exemplo como civilização de evolução espiritual e tecnológica também, porque tiveram acesso na época e isso foi perdido, esse conhecimento foi perdido. Eles já veneravam o que chamavam de Atum, o deus do sol. Então essa era a fonte dos egípcios. Então, se tudo vem da mesma fonte, se nós nos originamos da mesma fonte, o material que nos constitui, tudo que constitui da mesma fonte, nós estamos conectados entre si, através do que a física chama, física quântica, de entrelaçamento quântico. Ou seja, o mal que eu fizer para você, retorna para mim e prejudica quem está ao lado e prejudica o universo.
Então eu não posso estar feliz se alguém no outro lado do universo passa fome. Porque existe um entrelaçamento quântico em relação a isso, explicado cientificamente. Outro princípio da física quântica é que tudo é dual, tudo tem dois polos: riqueza, pobreza, saúde, doença, amor, ódio, escassez, abundância, e assim sucessivamente. Esse equilíbrio é necessário para que a Terra, o planeta, se mantenha. É preciso o equilíbrio. Se nós pegarmos o nosso planeta e analisarmos, ele é em constante equilíbrio, né? Mas esses aspectos negativos dos dois polos não é necessário, não precisa se viver nesse lado negativo, da doença, da escassez, do ódio, da sombra. Não precisamos. Outro princípio diz que tudo tem altos e baixos, ou seja, nós temos um fluxo, nós temos momentos de altos e baixos. Esse é o símbolo do universo, né? É um 8 deitado. Então nós temos que aguardar o momento certo para as coisas acontecerem. Tudo acontece no tempo de Deus. E um princípio que é utilizado muito na doutrina espírita, que é a lei de causa e efeito. Nada acontece por acaso. Por que eu falei tudo isso de ciência? Porque nós precisamos expandir o nosso divino, o nosso ser, expandindo a nossa consciência. Nós vamos realizar um dos principais objetivos nossos como encarnados, que é evoluir, que é ascender. E assim eu entendo as leis universais como funcionam. E cada um de nós vai poder cumprir o seu propósito de vida. Nós estamos encarnados aqui, o plano espiritual espera isso de nós, como projeto de efetivação. Quando nós retornamos para o plano espiritual, eles esperam de nós que nós venhamos a cumprir o nosso propósito de vida. Cada um de nós tem um, do mais simples que seja ou do mais complexo. E aí a gente pensa em propósito de vida, a gente, nossa, eu vim para fazer um feito enorme de ser um empresário, gerar muitos empregos, pode ser. Eu vim para ser um gestor de uma cidade, de um estado e gerar o progresso, pode ser. Mas como eu falei, pode ser algo mais simples. Por exemplo, ser um pai e uma mãe que vai dar atenção a um espírito rebelde, ou ser um pai e uma mãe que vai criar um filho que no fim vai ser um grande cientista, que vai fazer uma grande descoberta que vai auxiliar na evolução da humanidade. Ou ser um professor que vai educar um determinado aluno que vai desenvolver a cura para alguma doença, enfim. Cada um de nós tem um propósito de vida para ser cumprido e esse é o grande sucesso na nossa encarnação. E muitas vezes a gente já veio para cá, nós prometemos, programamos a nossa encarnação e não cumprimos o nosso propósito de vida. Veja a grande responsabilidade que nós temos como todo o plano espiritual aguarda de nós para essa transição planetária. Como é importante que a gente realize o nosso propósito para que ocorra a mudança evolutiva do planeta. Então, segundo também a física quântica, foi realizado ainda no século passado o experimento da dupla fenda, quem tiver mais curiosidade, quiser pesquisar, onde se determinou várias questões em relação a que tudo é matéria, partícula e onda ao mesmo tempo. Então, essa matéria ela é constituída de partículas, mas também no universo ela se representa como uma questão energética. Então ela segue como energia, como fonte de conhecimento. O conhecimento para produzir essa matéria, o conhecimento de um livro, tudo segue além de como partícula, material, como energia também pode ser acessada. Então, por exemplo, se eu pegar um livro, ele tem a questão, o conhecimento escrito, tem as páginas. Se esse livro queimar, ele vai virar cinza, ele não existe mais, mas segundo a física quântica, ele segue como energia, todo o conhecimento dele segue como energia para ser acessado.
E aí nós, sendo seres divinos, com todas as possibilidades de melhorarmos a nossa vida, progredirmos, entender que nós somos uma partícula, nós somos um campo eletromagnético que atrai. Então eu atraio aquilo que é negativo e aquilo que é positivo. Quando espíritos, nós somos somente um campo elétrico. Mas quando encarnados, nós recebemos o magnetismo da Terra e aí nós nos tornamos um campo eletromagnético que conduz e atrai todas as energias. Eu falei no início lá que nós temos alguns mecanismos que nos sabotam no dia a dia. Então todas essas ferramentas que eu vou falar nos impedem de seguir com esse progresso, nos impedem de avançar, de evoluir e de realizar nosso propósito de vida. As nossas crenças, a educação que nós recebemos, que nós trazemos, as nossas limitações que nós colocamos, as autossabotagens, o ego, o medo, as dúvidas e a nossa zona de conforto. Então, muitas vezes usamos os termos: eu sou muito velho para realizar isso, eu não tenho tempo ou dinheiro para fazer isso, eu não sou merecedor disso. É preciso muito trabalho, muita dificuldade para ter sucesso. E aí, nós nos deparamos com todas as questões e nós vemos como com a palavra tem o poder e nós nos autossabotamos. Se nós somos divinos, se nós podemos fazer tudo o que desejamos, nós pensamos de uma forma que não é possível e nós direcionamos as nossas atividades e elas não se concretizam. E aí nós nos distanciamos do nosso propósito de vida. E aí surgem doenças, surgem problemas financeiros, surge a perda de um emprego. E aí nós reclamamos para Deus: por que, Deus, você permite isso? Deus não permite isso, são todas obras nossas, nós que realizamos. Por mais difícil que possa parecer e entender, as doenças não são castigo. A perda financeira, a falência não são castigo de Deus. São puxões de orelha para dizer: você está fora do seu propósito de vida. Volte. E nós somos teimosos e a gente segue e toma mais pancada e vai lá e não cumpre. Os avisos são dados. Precisamos seguir a nossa intuição, precisamos seguir os nossos amigos espirituais, que estão sempre à disposição para nos orientar. Aí eu pergunto: se tudo estivesse bem com a nossa vida, se tudo estivesse funcionando na questão financeira, na questão pessoal, a gente faria alguma mudança? Acredito que não, né? Não iríamos procurar. Então muitas vezes esse desafio que aparece, que a gente vê e enxerga como problema, são avisos que nós estamos fora do nosso propósito de realização. E aí, esse nosso companheiro chamado ego, que ele quer controlar tudo, ele tem sempre razão, ele nos coloca lá no passado e aí a gente: nossa, devia ter feito assim, aconteceu tal coisa comigo no passado. A gente fica pensando e vivenciando a dimensão lá do passado, ou nos joga no futuro, que a gente: mas será que aquele meu projeto vai dar certo? Será que eu vou ter sucesso? E a gente fica nesses dois extremos e não vivencia o presente, que é o mais importante. O ego tira o nosso foco do presente, que é onde as coisas se realizam. E a nossa zona de conforto, né? Tá tudo muito bem, não quero mudar, ou quero mudar, mas continuo fazendo as mesmas coisas, querendo resultados diferentes. Então, essas ferramentas, nós muitas vezes podamos a nossa existência, as inúmeras possibilidades que temos. Claro, é o nosso livre-arbítrio, mas aí vejam o porquê da importância de expandir a consciência, o porquê de ter esse entendimento. E precisamos respeitar
as pessoas que não estão despertas, o planeta precisa desse despertar de consciência. Não é o tempo de todos, mas se isso lhe chama atenção, se lhe incomoda, se existe um vazio na sua vida, procure se equilibrar e entender o que você está fazendo da sua vida, como é que você está conduzindo a sua vida nesse momento. E aí a gente entra um pouquinho novamente na lei de atração. Eu falei lá que tudo no universo tem uma frequência, uma vibração própria que ele caracteriza, né? E a gente utiliza hoje em dia na tecnologia, falar um pouquinho disso de frequência, às vezes a gente fala, mas será que é assim? Para a questão moral e espiritual, para a nossa evolução? Nós utilizamos todo dia isso, diariamente, na questão material, mas na questão espiritual, a gente muitas vezes não aceita. Quando a gente vai sintonizar uma estação de rádio, se a gente colocar fora da frequência, o que vai acontecer? Vai ter chiado, não vai sintonizar, assim como um canal de TV. Se eu acesso um site da internet, eu tenho que colocar aquele endereço certinho. Se eu vou mandar uma mensagem para alguém no WhatsApp, se eu mandar para o número errado, não vai. Então tudo tem essa frequência. E através da frequência, semelhantes atraem semelhantes. E muitas vezes nós estamos muito bem no nosso dia e a gente acaba recebendo alguém ou absorvendo a energia de alguém negativa que não nos pertence e nós ficamos mal. Não precisamos trabalhar isso e não deixar se contaminar. Então nós pensamos, o que você pensa é o que você vibra, e o que você vibra é o que você atrai. Jesus falou em uma de suas passagens, vós sois deuses. Quando ele se referia a isso, ele se referia justamente a que nós somos co-criadores. Nós somos uma partícula de Deus. Nós somos uma partícula primária como espíritos de Deus. E ainda ele complementou, vós sois deuses e podem fazer o que eu faço e muito mais. Quando eu falo que a gente pode criar nossa realidade e realizar tudo o que desejamos, não estou falando só na questão material. A questão material é importante, é fundamental, mas ela não é o centro de tudo. Eu estou falando em qualquer setor da nossa vida que nós podemos criar a nossa realidade. Nós podemos alcançar tudo o que desejamos. Só que esse desejo, como funciona essa metodologia? Esse desejo, ele tem que ser sincero, sem qualquer dúvida, que no momento certo o universo te traz. Então só uma força, eu posso pensar em alguma coisa que eu desejo adquirir, ou que não seja material, e se eu não tiver a intenção, não acontece. Se eu tiver qualquer dúvida, se eu colocar qualquer dúvida nisso, isso não acontece. Então muitos acham que tem tantos, aliás, nunca se falou tanto sobre isso. Eu acho que quem se acompanha na internet, né, nunca se falou tanto nessa questão de lei de atração, expansão de consciência. E aí a gente acha que a criação se dá na mente. Quando a gente coloca na mente o mental, ele vai querer controlar e aí não dá certo. Controle é o ego que a gente falou, não dá certo. Então quando a gente coloca pressão, ansiedade em algo para acontecer, eu quero muito que tal coisa aconteça. Não dá certo, né? Isso se chama na física de efeito Zenon. Então o universo não entende pressão, o universo não entende escassez, o universo entende prosperidade, abundância. Pois é o todo, é tudo. Então você tem um desejo, coloca a pressão, não vai acontecer. E a gente acha que é na mente, então não, mas é nesse órgão aqui. É no coração. Desejo sincero, puro, sem qualquer dúvida que as coisas acontecem. E quanto mais você soltar, menos controlar, mais a lei de atração vai funcionar na sua vida. Como vai acontecer, não é a questão de mágica. São questões desses princípios que a gente falou antes, que você passa a entender. E não é através, talvez, de você, mas através de pessoas que vão chegar até você, propiciar e realizar aquilo que você deseja no tempo de Deus. Requer também trabalho, estudo, preparação. Não ficar sentando só desejando, que não é assim que funciona, né?
Então jamais elabore uma frase no futuro. Assim, um dia, pense e sinta no presente, já feito, já realizado. Tudo tem o tempo certo de Deus para acontecer. E aí um outro exemplo de autossabotagem que a gente utiliza, a gente usa o termo eu tenho esperança. Esperança é uma forma bonita de esperar, uma forma de viver pelo prisma da sobrevivência. A gente precisa trocar a palavra esperança, que é uma autossabotagem, porque a gente fica a vida toda esperando e não acontece. E substituir por confiança, que é uma forma de viver a vida pelo prisma da fé e da abundância. Eu confio, está feito. Falamos de tudo isso, e como é que a gente vai se manter elevado nesse ano tumultuado, turbulento? Então a gente tem que substituir tudo aquilo que eu falei das crenças, das autossabotagens, e ter gratidão, agradecer sobre tudo que acontece por nós, inclusive os desafios, inclusive os problemas, porque eu falei lá, eles são os avisos que estamos fora da rota. Ter energias positivas, eliminar todas as autossabotagens, pensamentos limitantes, buscar o conhecimento para a expansão de consciência, seguir os estudos, todos que vêm aqui na casa, vêm receber as palestras, seguir estudando, tem tantos livros, tem tanta literatura, que não seja necessariamente a doutrina espírita, mas, enfim, é um leque de oportunidades. E sair da nossa zona de conforto. Utilizar a ferramenta da prece. Muitas vezes fizemos uma prece com lindas palavras, um texto gigante, mas não tem nenhuma intenção, não tem nenhum sentimento ali. Não vale de nada. Sentimento é a própria prece. Eu gosto muito de seguir nesse tema o professor Hélio Couto, não sei se alguém já teve oportunidade. Ele fala assim, a única defesa que você tem é elevar a sua frequência. Inclusive ajuda na questão do sistema imunológico, desse tempo que nós estamos vivendo. Então o medo, o receio, baixa a frequência. E nós sintonizamos com os espíritos, os nossos irmãos menos esclarecidos, que vivem na ignorância. Um dia a ficha vai cair e vão passar para esse outro lado, Então outro exemplo, outro mais importante acho que eu tenho para falar nessa noite. Faça um teste, 2 semanas, sem reclamar. Difícil, né? Às vezes é automático, não adianta, mas procure fazer esse teste. E substitua o hábito de reclamar pela gratidão. 2 semaninhas. E verifique como a sua vida vai transcorrer a partir daí. Se a gente se encontrar pela cidade, a gente bate um papo. E isso precisa se tornar, então, uma questão importante para nós, para a gente criar esse hábito da gratidão. Criando esse hábito da gratidão, realizando essas defesas que eu falei, nossa frequência vai se elevar. Cada vez mais os habitantes do nosso planeta, a frequência vai se elevar. E nós vamos contribuir para a evolução do nosso planeta. Então tenha sempre a gratidão feita daqui, não só verbalizada. Aquela gratidão que chega a arrepiar, de que assim, poxa, que dia hoje, obrigado pelo meu dia, obrigado pelo meu trabalho, obrigado pelas oportunidades. E criar esse hábito diariamente da intenção, colocar a intenção da gratidão, e você vai ver como a sua vida se transforma. Então, para exercitar a mente, a gente utiliza da meditação. Para exercitar os músculos, a gente se utiliza da ginástica, das atividades físicas, da musculação. E para exercitar o coração, a gente usa a gratidão. Então, para finalizar, todos nós
temos uma enorme responsabilidade do progresso do planeta. O Dr. Bezerra de Menezes, em uma de suas mensagens, deixa isso bem claro. Temos um grande compromisso. Nós programamos para estar aqui nesse momento reencarnados para contribuir em favor da nova era. Veja o senso, o grau de responsabilidade que nós temos. E o grande presente, a grande dádiva de estar aqui, por mais difícil que pareça. Mas essas dificuldades, elas são necessárias para que cada vez mais desperte, cada vez mais tenhamos luz para mudar a frequência e assim mudar nosso planeta, nossa amada Terra, né? Nós nos comprometemos muitas vezes, como eu falei antes, em muitas encarnações em cumprir o nosso propósito de vida e não cumprimos. O plano espiritual, os nossos mentores esperam muito o êxito de nós nessa vez. Então, nas obras espíritas, sempre são mencionados. Agora chegou a hora dos trabalhadores da última hora. Ok? Obrigado. Gratidão. Então, embalados pela reflexão da noite, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a equipe espiritual que amorosamente nos envolve neste momento em muito amor, em muita paz, em muita luz. Te agradecemos, Senhor, por tudo que aqui recebemos. E vamos dizer assim: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em novas tentações, livra-nos, Senhor, de todos os males, hoje e sempre. E na certeza desse amor e dessa proteção, nós agradecemos por tudo que aqui recebemos. Possamos retornar aos nossos lares, envolvidos nessa paz e neste amor. Que assim seja, e graças a Deus. Tenham todos uma excelente